Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula e obrigado por ter vindo. E como sempre, muito obrigado por todo o apoio que vocês me dão, por toda essa força que vocês me dão, assim, e nossa, por tanto elogios, muito obrigado mesmo. Na aula de hoje, que vai ser curtinha, a gente vai ver a lente macro e a gente vai ver para que serve e como a gente usa ela. A lente que a gente vai usar nessa aula é essa lente aqui da Leica. Ela é uma 60mm 2.8 macro. E normalmente as lentes macro são próximo dessas medidas. São 55 da Nikon, 60 da Canon, 105 da Nikon e 100mm da Canon também. As outras marcas, outras fabricantes também têm as delas e cada uma tem uma milimetragem, mas normalmente é esses 60mm e 100mm. Essa aqui é 60mm, é uma lente da Leica e eu uso com esse anel adaptador aqui. Esse foi um anel que um amigo meu comprou e me trouxe de Hong Kong. Ele consegue fazer assim essa baioneta da Leica aqui num lado e eu encaixo essa baioneta aqui certinho e transformo essa baioneta de trás aqui para a câmera Canon. E que dá para encaixar na máquina da Canon daí. E dá para se usar essa lente numa Canon, mas ela perde o automatismo do diafragma. Depois que eu coloco esse anel, esse diafragma, se eu fecho aqui, ele fecha diretamente ali, ele não fica mais aberto como fica nas lentes nossas, nas automáticas. Então ele perde esse automatismo aqui. E para focar eu tenho que deixar esse diafragma aberto e fecho um pouco depois quando vou fotografar. A lente macro é uma lente construída para chegar próximo dos objetos, para a gente fotografar coisas pequenas. Esse anel dele que gira, ele gira mais do que uma lente normal e vai até nessa lente aqui, ele vai até uma distância, ele não mostra a distância, mas ele mostra as proporções aqui. E essa lente aqui, no mais próximo que ele consegue, é essa proporção de 1:2 aqui. Significa que essa lente aqui, usada numa câmera 35mm ou numa full frame, o alcance máximo dela, o mais próximo que ela consegue chegar, é o dobro do tamanho daquele negativo 35mm, do quadro daquele negativo. Essa é a proporção 1:2. A proporção 1:1 é exatamente o tamanho daquele negativo. Então eu, com essa lente macro, se eu conseguir fotografar exatamente aquele quadro do negativo 35mm, que é 24 por 36mm, significa a proporção de 1:1. As lentes antigas, as lentes novas, elas normalmente já chegam 1:1 direto na lente. Ela vai de infinito até 1:1. Que é aquela proporção do tamanho do quadro do negativo 35mm. Essa lente aqui, que é um pouco mais antiga, ela vai até o dobro daquele negativo, do infinito até essa proporção 1:2. Essa é a forma normal dela funcionar. Como ela é uma lente antiga, então ela precisa de um outro adaptador aqui, que é esse anel extensor aqui. Esse anel é um anelzinho aqui sem nada dentro, é só um anel extensor aqui, um buraco, que deixa a lente um pouco mais afastada do corpo da câmera. E essa lente ficando afastado do corpo da câmera, ela vai chegar mais próximo dos objetos. Mas em contrapartida, você não vai ter mais o infinito. Você só vai conseguir fazer fotos bem próximas do objeto e você vai conseguir fazer na proporção 1:1, em cima do quadro do 35mm ou full frame. Todas essas milimetragens das lentes macro são feitas para full frame. Eu vou adaptar esse anel agora aqui na lente. Ele tem um segredinho aqui da Leica, ele tem que ficar um diafragma aberto aqui e outro fechado aqui. Encaixo aqui deixa eu ver onde encaixa aqui direitinho. Encaixa aqui, é ao contrário, eu acho que fecha o diafragma aqui, abre aqui, encaixa aqui e giro. E tá colocado o anel extensor aqui, que afasta um pouco essa lente de trás do corpo da câmera. Nesse meu caso eu ainda tenho que instalar esse anel adaptador aqui, que é o anel onde vai
fazer o encaixe dessa lente aqui com o corpo da Canon. E tem que dar o encaixe certo aqui, onde é? Aqui. Esse encaixe aqui mais ou menos. E tá encaixado aqui. E eu pego no corpo da Canon aqui na 40D e encaixo esse anel aqui. Ah não, é aqui desse lado, ele tem essa marquinha aqui, esse triângulo aqui, que é onde a marca onde eu tenho que encaixar a lente. Então encaixo essa parte aqui nesse vermelho e tá pronto para usar aqui na 40D. Essa lente macro aqui com esse anel extensor, ele já perde o infinito. Eu montei essa câmera agora aqui, a câmera Canon tá com essa lente macro e com o extensor. Então ele nessa posição, nessa forma, ele consegue pegar uma fotografia nessa proporção 1:1. Aquela parte de baixo ali é uma mesinha de luz que serve para fazer reproduções de negativo. Eu deixei o negativo ali, eu vou montar tudo e a gente vai ver com essa câmera aqui e com a compacta quanto cada uma pega ali de macro. Eu deixei o negativo montado dentro daquele porta-negativo ali, que a gente vai conseguir ver agora. O negativo aparece ali, deixa eu ir devagar aqui. Esse tá o negativo e esse é o negativo que é na proporção full frame. Ele tá nesse porta negativo para que ele fique reto ali e não entorte quando esquentar, porque essa luz vai esquentar, o filme vai acabar entortando. Eu vou deixar assim para a gente ver qual é a lente que chega mais próximo. É óbvio que vai ser a macro da Leica. Eu já deixei montado ali e deixei essa lente no tamanho, na proporção de 1:1. Mas como essa câmera aqui, ele tem aquele captador do tipo APS-C que é menorzinho, então existe esse fator de corte. Então essa lente macro ela vai pegar mais ainda. E vou fazer a fotografia agora, eu só vou fotometrar ele aqui. Tá fotometrado no 0 e tá a foto aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou aproximar a câmera aqui o máximo que der aqui pra gente ver qual é a capacidade máxima assim, de captura dele aqui com essa macro que ela tem. Eu já tô dando o foco aqui e vamos ver qual é o tamanho máximo que fica esse negativo. Eu vou fazer um corte no negativo pelo canto aqui pra gente poder medir na proporção depois. E vou deixar na mesma medida que estava aqui com a outra foto que fiz na proporção 1:1. Então teoricamente com essa lente aqui, teoricamente vai ser essa proporção vezes 1.6, que é o tamanho do corte que esse captador APS-C faz. Com a Samsung eu tive que tirar da mesa de reprodução ali porque não dava, porque ela não encaixa direito ali. Eu vou fazer aqui assim encostado na mão, assim só pra gente ver o tamanho e a proporção que ele faz, pra ver qual é a proporção do macro que ela tem. Eu vou colocar aqui e vou tentar focar a câmera aqui o mais próximo possível. Aqui ele não foca. Também parece que não foca. E aqui ele, apesar de estar vermelho, ele parece focado. Tirei a foto e vamos ver como é que vai ficar. Dá pra ver que ele usa um pouco a macro dela, funciona na grande angular. E agora eu vou tentar focar o mais próximo possível aqui. E aqui parece que é o mais próximo, apesar de estar vermelho ali. Eu vou fazer a foto só dessa parte da Kodak ali pra gente ver o texto, né? Pra ver como fica. E vou tentar focar de novo ela aqui. E ela já focou o mais próximo que ela pode, parece que é aqui o Kodak. Eu vou procurar e vai ser mais ou menos aqui o foco.
Olhando para as fotografias agora, para esse do quadro do negativo, a gente vê que consegue fazer bem essa foto do macro nela. E nessa outra aqui mostra o quanto é possível pegar com essa proporção 1 por 1 com esse tipo DSLR APS-C. Então dá pra ver que a gente consegue o dobro do tamanho, aqui fica uma proporção 2 para 1, e a gente consegue pegar metade do negativo com essa lente. Então a proporção correta dela numa DSLR APS-C é próximo de 2 para 1. Olhando agora a foto feita pela Samsung, a gente vê que a aproximação dele é bem próximo de 1 para 1 e é provavelmente 1 para 2, que é uma aproximação bem considerável para uma câmera compacta. E a qualidade da fotografia a gente pode ver que não deixa muito a desejar aqui. Até essa borda aqui do filme aparece bem, e o escrito Kodak aqui também aparece bem nítido. E numa fotografia macro ficaria perfeito aqui. Não tem o foco, não é de uma nitidez muito grande, por causa do tamanho do captador também, né? Mas porque tá muito escuro aqui e eu posso ter tremido um pouco a câmera também. De qualquer forma, ela é de uma qualidade bastante considerável aqui. Se eu não tivesse tremido um pouco essa foto, ela estaria um pouco melhor ainda. Eu aprovo esse tipo de câmera. Existem também, para fazer foto macro, esses filtros aqui chamado close-up, que ele nada mais é do que uma lupa aqui que a gente pode ver, que é uma lupa encaixada num filtro. Ele tem as medidas do filtro aqui. Esse aqui ele não está focando porque falta espaço aqui, mas ele vem escrito assim, que ele é o Roya 62mm, esse aqui é mais 4, e tem que ser o filtro na medida da sua lente. Como eu não tenho nenhuma lente que tenha essa medida de 62mm, a gente não vai conseguir testar ela, mas a gente já consegue ver por aqui que ele é uma lupa mesmo, e funciona exatamente como uma lupa. E esses filtros aqui normalmente tem outras medidas aqui, tem mais 2, mais 4, mais 8, e tem vários tipos de tamanho da aproximação dessa lupa. Esse tipo de filtro ajuda bastante a fazer macro também, mas tem que ter umas 2 ou 3 deles aqui para poder chegar bem próximo, e muitas vezes vale a pena comprar a lente mesmo macro. Eu vou mostrar agora para vocês uma forma alternativa de se fazer macro, mas eu só recomendo que as pessoas que vão tentar fazer isso, que sejam as pessoas assim que tenham um pouquinho de habilidade, um pouquinho de cuidado. Tem que tomar cuidado porque você pode acabar riscando a lente, ou então acabar colocando a mão dentro da câmera e aí acabar tendo um prejuízo maior, né? Então é melhor, se você não tem muita habilidade manual, é melhor não tentar, mas se você tem, dá para fazer um pouco, assim, dá para brincar um pouco. E isso serve para mostrar também que a câmera fotográfica, a lente, são apenas brinquedos, são ferramentas, brinquedos que a gente pode inventar coisas diferentes com elas, que ela acaba aceitando porque ela tem essa liberdade, assim, essa falta de limite para poder criar nela. Isso não foi eu que inventei, isso é uma forma antiga já de se fazer, e eu vou mostrar com essa lente aqui, ó. Eu tô com uma lente aqui super grande angular aqui, que é essa 10-22, uma zoom 3.5 4.5. Eu vou fazer uma macro com ela. Ela é uma lente totalmente grande angular, né? E ela não deveria fazer um macro, mas eu vou conseguir fazer, e vocês vão ver aqui também e vão aprender a fazer uma forma alternativa. Eu vou ligar a câmera aqui no primeiro estágio, a câmera liga sem a lente, e vou ligar esse Live View para a gente ver aqui a imagem. Eu vou chegar com a câmera de vídeo próximo da tela para a gente ficar mais próximo e a gente conseguir ver. Como a câmera está sem lente, tem esse livro, então nada aparece aqui, só fica aparecendo esse borrão. Eu vou pegar a lente aqui, deixa eu voltar um pouco o zoom.
Eu vou pegar essa lente aqui e ao invés de usar ela da forma correta, que seria encaixada ela aqui no corpo da câmera, aqui, deixa eu mostrar aqui direitinho, que seria o encaixado normal aqui, eu vou fazer ao contrário. Eu vou encaixar essa lente aqui, só encostar aqui na frente para vocês verem. Notem que esse aqui tem um filtro para proteger a lente lá na frente. Você deve usar esse filtro ultravioleta, o Skylight, para proteger a lente. Então, a câmera está ligada com o Live View aqui. Eu vou só encostar essa lente aqui no bocal ali onde encaixa a lente. E a gente vai ver aqui se ela aproxima bem aqui. Ou quanto a gente consegue fazer de macro. Dá para notar que já dá o foco ali. E é um mínimo detalhe aqui. Eu vou fazer uma fotografia aqui. Eu estou tremendo um pouco porque a câmera está na mão. Vou fotometrar aqui de fora aqui para a gente ver. O ISO está em 800. E vou fazer essa foto aqui. A velocidade está em 40 aqui. Não deu certo a foto, ela balançou. A gente vai tentar fazer outra aqui. Como eu estou tremendo muito, ela não está saindo direito aqui. Eu vou aumentar o ISO aqui para 1600 e a gente vai ganhar algumas velocidades aqui com ele. Vou deixar em velocidade 100 para ver se eu consigo tremer menos aqui. Eu é que tenho que movimentar a câmera para frente ou para trás para ele dar o foco, tá? Não existe mais foco aqui nesse caso. Vou encaixar aqui. E depois eu coloco as fotos para a gente ver como é que ficou aqui. Essa ficou um pouco subexposta. E essa já ficou um pouquinho melhor. Então dá pra ver por aqui que a gente, brincando com esse equipamento nosso aqui, que a gente pode inventar outras formas de se usar esse equipamento. E a fotografia, para quem for ver essa fotografia, vai ser exatamente igual. Ele nunca vai adivinhar como foi feito. E agora eu vou fazer com essa outra lente aqui, que é uma lente 50mm da Leica. Ela tá com esse parasol, até eu deixei o parasol porque para não encostar ali, senão a lente entra dentro do corpo. Então eu deixei esse parasol aqui só pra gente encostar aqui mesmo e fazer de novo a foto aqui com essa 50 pra gente ver qual é a diferença com a 50mm. E vou ligar o Live View aqui pra gente ver e vamos tentar focalizar a mesma asa do dragão ali que a gente fez. Aqui já dá para usar uma velocidade um pouco mais alta. Deixa eu ver se eu consigo não tremer mesmo. E depois vamos ver qual é o resultado aqui. Aqui deu para ver que a lente só solta aqui, encostada ao contrário aqui no corpo da câmera. Tome cuidado na hora de fazer isso. A aula com a lente macro foi isso. Acho que deu para dar uma ideia de como funciona uma macro. E todas essas outras lentes tipo macro, assim, que tem esses dois modelos de 55 e 100mm, são sempre ótimas lentes de qualidade excepcionais. Só depende de qual uso você vai ter. Tem que lembrar nesses dois tipos de lente que um tem um ângulo de visão um pouco mais aberto do que o outro. Esse 60mm o ângulo de visão é um pouco maior, é mais próximo do normal para a meia tele, enquanto a 100mm já é uma meia tele, e se usar numa DSLR APS-C também já fica mais próximo ainda, né? Vira uma tele de uns 140mm mais ou menos. E com a Samsung também a gente viu que essa câmera compacta, ela consegue fazer uma captura em macro assim, bastante próxima e com bastante qualidade, e que também não atrapalha em nada ali. Ele é bastante útil, esse macro que essas câmerazinhas compactas têm, resolvem bastante as necessidades da gente em alguma viagem, por exemplo, em fotografias nossas, na verdade, assim, nessa fotografia autoral, artística e pessoal nossa, e desse tipo de fotografia que eu tento ensinar para vocês. É isso aí, pessoal.
Obrigado por ter assistido essa aula até aqui e até a próxima aula. E lembre sempre de clicar no gostei se você gostou, e se favoritar se você gostou bastante, de fazer aquela pesquisa de preços dos nossos patrocinadores. E muito obrigado e até a próxima aula.